Nosso tema do mês é o Espírito Santo. E não tem tema mais complexo, mais profundo do que o Espírito Santo de Deus. Amém? Falar sobre o Espírito Santo é difícil porque ninguém explica Deus. Né? Não tem como explicar a Deus. Hoje a gente vai pegar praticamente a continuação daquilo que a pastora pregou semana passada. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos. Novo Testamento, logo após João. Livro de Atos. Eu tinha um versículo no meu coração que estava latejando dentro do meu coração, que era: o vento sopra para onde quer. Nós ouvimos o seu barulho, mas nós não vemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Amém? E todos nós aqui somos nascidos do Espírito. Amém, queridos? Bom, para quem me conhece, vocês sabem que eu costumo chamar pelo nome quem atrapalhar a pregação. Então, não se constranja se eu chamar pelo nome, você está sendo avisado. Amém? Docemente avisado. Se eu chamar pelo nome, geralmente eu faço com muita doçura também. Fulano! Não converse, por favor. Amém, queridos? Queridos, o livro de Atos conta a história da igreja. Como nós viemos parar até aqui. A nossa origem. Como aconteceram as coisas. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus. A Bíblia não fala de ascensão de mais ninguém no Novo Testamento, a não ser de Jesus. Então, se tem sido pregado por aí sobre que alguém mais foi assunto aos céus, não é verdade, porque a palavra de Deus que somente o Senhor Jesus foi assunto aos céus, totalmente ressurreto. Amém? Então, a palavra de Deus começa no livro de Atos dizendo da ascensão de Jesus. Logo depois tem um versículo importantíssimo que Jesus fala para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém. Para quê? Para que eles fossem revestidos de poder. Tem um versículo importantíssimo que diz assim, que eles permaneciam unânimes em oração, esperando o cumprimento dessa promessa, com as mulheres, orando com as mulheres, inclusive entre elas estava Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Eu acho interessante, eu gostei de citar esse versículo, porque Atos 1,14, só para quem estiver anotando, fala assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Logo depois desse acontecimento, teve a escolha do apóstolo Matias para ficar no lugar de Judas. Eu estava vendo outro dia algo muito engraçado. Alguém falou assim: nossa, Judas traiu Jesus e mesmo assim Deus deixou ele escrever um livro ainda no Novo Testamento, hein? Porque tem o livro de Judas, é o último livro antes do Apocalipse. Saiba que aquele Judas lá não foi o que traiu Jesus, tá? Esse Judas é outro. Então, o Judas que traiu Jesus não escreveu um livro no Novo Testamento. E logo depois da escolha de Matias, não eram mais os 12 que estavam escolhendo, já eram 120. Você vê já a coisa se movendo, né? A assembleia tinha 120 pessoas. A gente imagina que os 11 sentaram e falaram: vamos escolher agora, quem que vai ficar no lugar de Judas? Mas a Bíblia diz que já eram 120 sentados, escolhendo quem ia ficar no lugar de Judas. E foi escolhido Matias. E logo depois desse acontecimento, acontece o maior marco da igreja primitiva, que foi o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E aí você imagina, se nós temos cultos gostosos, onde vem o Espírito Santo, onde pessoas são batizadas no Espírito Santo e pessoas falam em línguas, e geralmente um culto acontece 12, 13, 14 pessoas são batizadas no Espírito Santo. Você imagina naquele momento, todas aquelas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo ao mesmo tempo.
E a Bíblia diz que veio como um vento impetuoso. A Bíblia em nenhum momento diz que era um vento impetuoso. Mas ela diz que como o som de um vento impetuoso. Nós acabamos de ver um hurricane que passou na Flórida, né? A Irma. E vocês tiveram a oportunidade de... o sotaque goiano agora falou, né? A Irma. Ó, porta, porteiro e portão. Então, a Irma passou na Flórida e vocês ouviram. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de colocar no YouTube e ouvir o som dos ventos. Queridos, é assustador. Parece que tem um tanto de gente gritando, mas não tem. É só o barulho do vento mesmo, passando por frestas de janela, então dá aqueles uivos. Parece coiote. É uma coisa assim, atormentadora. Você fala assim, se eu escapar dessa aqui, eu vou ser crente mesmo. Na hora. Tem as promessas assim, saltando da boca. Mas a Bíblia diz que como um vento impetuoso soprou sobre eles, e detalhe, nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha acontecido antes. E aquele vento impetuoso, um barulho de um vento impetuoso, soprou sobre eles. E foi distribuído, foi vindo do céu, línguas de fogo. E quando esse versículo diz línguas de fogo, não está falando do dom de línguas especificamente, está falando de como raios de fogo, que tinham formato de línguas de fogo. Essa mesma palavra é usada quando Elias orou e Deus mandou fogo do céu, vocês lembram? E a Bíblia diz em algumas versões que Elias orou e Deus mandou línguas de fogo do céu. Não quer dizer que era línguas de falar. Amém? Mas porque foram tocados pelo fogo e pelo Espírito Santo, aconteceu que eles falaram em línguas como o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? E deve ter sido algo assim que nós, com a nossa mentalidade moderna, nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos atingir. Aquilo que acontece nas igrejas neomodernas, que nós chamamos de avivamento, não chega a 1% do que aconteceu em Atos. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Você deseja isso? Eu desejo isso. Eu desejo ver todo mundo assim, inclusive eu. Mas é interessante que uma das características de quem foi tocado pelo Espírito Santo naquele dia era falar em línguas. Mas nem todos falaram em línguas. Porque a Bíblia diz que falavam à medida que o Espírito lhes concedia que falasse. Hoje há pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, que são batizadas pelo Espírito Santo e que não falam em línguas. E muitas vezes essas pessoas que não falam em línguas são diminuídas, se sentem diminuídas porque não falam em línguas. O falar em línguas é apenas uma das manifestações do Espírito Santo. Amém? Ele não é a manifestação do Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Mas a principal característica de quem é tocado pelo Espírito Santo, ou as principais, nós vimos a partir dali. Depois desse texto, Atos menciona mais uma vez, é mencionado em Atos mais uma vez apenas, sobre falar em línguas. Que é quando quando vão pregar, se eu não me engano, para Cornélio. Acho que é para Cornélio mesmo, que eles foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas. Porque Pedro, né, vai pregar para Cornélio. E eles foram batizados e eles falaram em línguas. Mas, no entanto, o que conquistou aquele povo para Jesus foram as marcas do Espírito Santo. As pessoas se convertiam, queridos, não era como os cultos hoje, que a gente fala assim, quem quer entregar a vida para Jesus, aí gente levanta uma mão, outra, tem gente que levanta meia, né? Meia mão, assim. Fala assim, eu quero, mas tem tanta coisa envolvida nesse tal de passar para crente que
Não sei se eu quero mesmo. Naquela época as coisas não eram assim. Onde eles passavam, as pessoas imploravam por Jesus. Sabe por quê? Porque via naquele povo as marcas do Espírito Santo. Via naquele povo as marcas de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos marca de uma forma que nós nunca mais podemos ser os mesmos. Nós nunca mais podemos fazer as mesmas coisas. Ele põe em nós algo que nos distingue do povo lá fora. Amém? E nós vamos ver hoje quais são essas marcas. Você está aberto em Atos? Abre no capítulo 2. A descida do Espírito Santo criou um povo peculiar. Um povo totalmente diferente. E porque esse povo vivia de forma diferente, era totalmente diferente. Em Atos 11, nós vimos que esse povo foi pela primeira vez chamados de cristãos. E naquela época, você chamar alguém de cristão, para o povo de fora, era um xingamento. Era como você falar assim, você é bobo. Você é um bobo. Por quê, queridos? Pela forma do cristão viver, que nós vamos ver agora, amém? Atos 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oh, aleluia. Então nós vimos aqui as marcas do Espírito Santo num povo que os distinguiu dos demais da face da terra. Nós vimos que eles não andavam na rua falando em línguas. Eles não andavam na rua pulando. Eles não andavam na rua fazendo as manifestações do Espírito Santo que nós conhecemos hoje. Ah, mas quer dizer que isso não é manifestação do Espírito Santo? Eu não disse, nem tenho coragem de dizer uma coisa dessa. Que a Bíblia fala claramente sobre contra a blasfêmia do Espírito, contra o Espírito Santo. Eu quero dizer para nós, Igreja do Senhor Jesus hoje, que as marcas do Espírito Santo, que transformam vidas e que atraem as pessoas para Jesus, é viver estas marcas, como diz em Atos 2:42. Amém? Essas são as marcas do Espírito Santo. Fala para o irmão do seu lado, você já foi marcado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver como vivia um povo que era marcado pelo Espírito Santo. E a primeira marca do Espírito Santo na vida de alguém é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu passei um bom tempo pesquisando qual é a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? A Bíblia toda, Novo Testamento, é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos foi ensinada por Jesus. Certo? Jesus falou muita coisa, ele ensinou muitas coisas. Mas é um princípio de interpretação bíblica e de interpretação de texto. Quando você vai pegar as obras de alguém muito prolixo, alguém que escreveu, que falou muito, você vai para o princípio da obra e para o final dela. O princípio por quê? Porque no princípio ele diz por que ele veio. E ele passa o ensinamento básico. Se você quiser me seguir, vai ser assim, assim, assim. Amém? E no final da obra, a pessoa diz o que ela espera do discípulo, daquele que vai prosseguir a obra. Então, o primeiro discurso de Jesus, todo mundo sabe qual foi? Foi onde? No monte
no Monte das Oliveiras, onde ele dá o famoso Sermão da Montanha, e ali contém a doutrina dos apóstolos, onde diz que os que foram marcados pelo Espírito Santo perseveravam na doutrina dos apóstolos. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Se você quiser marcar ela aí em Atos, marca, a gente vai só dar uma passada em Mateus 5. Todo mundo sabe que Mateus 5, 6 e 7 são os capítulos que resumem a Bíblia. Se você perder toda a Bíblia e você ficar com Mateus 5, 6 e 7, você consegue viver uma vida reta, agradando a Deus. Amém? Então, Mateus 5 começa Jesus dizendo assim, bem, a partir do 2, e Jesus passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, quando nós lemos Atos, qual é a primeira marca de um povo que é marcado pelo Espírito Santo? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, qual é a primeira doutrina dos apóstolos? O que Jesus ensinou primeiro? Quando Jesus abriu a boca, a primeira frase que saiu da boca dele foi, bem-aventurado os... Vocês estão comigo? Amém? Bem-aventurado os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Queridos, se nós analisarmos a nossa vida cristã hoje, quão longe nós estamos da palavra humildade. Eu brinco, eu falo que eu me orgulho de ser humilde. E a minha menor qualidade é a humildade. É lógico que é uma brincadeira. Né? Como que alguém se orgulha de ser humilde? Né, Carol? A gente se orgulha de ser humilde. Carol também. Se orgulha muito de ser humilde, né, Carol? Mas a humildade é muito diferente daquilo que a gente pensa que é humildade. Nós imaginamos que humildade é pobreza. Humildade não é pobreza. Eu conheço pobre que é mais orgulhoso do que muito rico. Doçura no modo de falar não é humildade. Eu sou muito doce no jeito de falar, então vocês olham para mim e acham humilde. Fica falando, eu acredito. Doçura e brandura no modo de falar não é humildade. O que mais não é humildade? O que mais, queridos? Jeito de vestir, jeito de se portar não é humildade. Humildade é uma postura de coração. Humildade é uma postura de coração que diz o tempo todo, só o Senhor é Deus. Só Ele tem que ser agradado o tempo todo. Então não interessa de que modo falaram comigo, eu não sou Deus. Ah, mas ninguém pode falar comigo desse jeito. Não aceito não. Não aceito por quê? Você não é Deus. Ah, mas ninguém pode fazer isso comigo. Por quê? Você não é Deus. Você é uma pessoa humilde, amém? Quem é humilde não se sente humilhado. Sabia disso? Ele já é humilde. Eu já contei para vocês que teve uma pessoa nessa igreja que marcou minha vida, o Lucas. Lucas Mecânica, quem conheceu? Que foi passando, né? Vai mudando. O Lucas, ele marcou minha vida. Uma vez a pastora Cleusa me enviou com a difícil missão de dar uma bronca no Lucas, lá na oficina. Porque o Lucas não estava participando dos cultos. Estava faltando muito culto para trabalhar. Começou a chover, eu entrei dentro de um carro com o Lucas. Falei, Lucas, eu preciso conversar com você. Gente, eu fico... Sabe quando você vai, igual lesma, que você joga sal? Você chega perto do Lucas, você já ficava assim. É ou não é, Aninha? Você já ficava sem graça. Pela simplicidade de coração que saía dele. Lucas, eu vim aqui porque eu tenho uma conversa séria para falar com você. Pode falar, Cris. Lucas, você sabe, né, Lucas? Então, Lucas, você não está indo na igreja, Lucas. Você precisa ir para a igreja. Isso não pode ser assim. Né? Não, é verdade, você tem razão. Você tem razão. Eu estou completamente errado. Lucas, me desculpe eu estar falando assim com você. Não, você tem que falar assim para mais sério ainda, porque eu estou errado.
E no final da pergunta, da conversa, eu já estava assim, Lucas, me perdoa, tá, Lucas? Então, você me perdoa, Lucas? Não tem nada para perdoar, você está completamente certo, eu estou errado. Não tinha como você chegar no Lucas e humilhar, porque ele tinha uma postura de coração, tia Tânia e tio Rodrigo conhecem, de ir lá no Brasil, na casa dele. Ele tinha uma postura humilde de coração. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Mas ela dá uma outra coisa. Pedro fala assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da soberana mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Pedro facilita a nossa vida assim, ó. Por quê? Se humilhar diante da mão de Deus, quem somos nós para não nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Não é verdade? Me humilhar debaixo da mão do Andrew é mais complicado. Mas da mão de Deus. Come on, people. Não é? A cara de humildade do Andrew, gente. Impressionante. Filma ele, irmão Andrés. Mas a verdade, queridos, é que nós somos um povo que, apesar de termos sido marcados pelo Espírito Santo, marcados pela regeneração, nós esquecemos quem nós somos. E nós insistimos em falar frases que os ímpios falam e na boca deles é feio. Ninguém fala assim comigo. Você já experimentou na hora que alguém estiver te humilhando, você olhar para a pessoa bem séria e falar assim, você está certa? Queridos, já ouviu falar em tapa com luva de pelica? Já experimentou? Humildade, postura de coração. A pessoa humilde, ela diz, você é muito mais importante que eu. Portanto, você pode falar comigo do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, porque você é mais importante que eu. Essa foi a postura de Jesus. Difícil? Muito, não é? Mas Jesus diz o quê? Quando, no último, nós estamos falando do primeiro discurso, não foi? No último discurso, ele fala o quê? Eu estou indo. Jesus faz um discurso assim de incentivo para os apóstolos, incrível. Ó, eu vou morrer. Vocês não vão me ver mais. Eu vou sofrer, como diz o pastor, como é que é o pastor Cláudio Duarte? Vão cuspir em mim, vão fazer isso, vão bater em mim, mas casar, eu não caso. Não, Jesus não falou isso no discurso, tá, gente? Eu estou brincando. No último discurso, ele chama os discípulos dele e ele faz aquela terapia de incentivo, né? Gente, vocês vão vencer. Ó, firme e forte aí. Vocês vão ser cuspidos, vocês vão ser escarrados, o povo vai te jogar para os tribunais, vai bater, vai arrastar vocês pelas praças. Vão te tratar mal demais, mas vocês não são melhor que eu. Se fizerem isso com o Senhor, quanto mais farão com os servos. Não é isso que ele diz no último discurso? Mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E o consolo do Espírito Santo para nós, eu falei isso no pequeno grupo que eu participei, não é quando um parente morre, queridos. Ah, se o meu parente morrer, eu vou conhecer o Espírito Santo Consolador. Não. Não. Consolo do Espírito Santo é quando nós recebemos em nós as marcas de Jesus. Ele vem e assopra o lugar que está doendo. Ele vem e joga água no lugar que você colocou fogo. Ele alivia as nossas dores, ele traz consolo no nosso coração. Queridos, é muito mais difícil para um goiano não matar do que matar. Dói muito mais. Não é? Não é, Daiane? Dói muito mais, gente. Quando você fala assim, não, eu não vou dar a resposta que a pessoa merece. Aquilo dói, eu falo que ali começa o processo de morte, é como se tivesse injetado aquela injeção da cadeta, como é que é? Letal, né? Você começa a amortecer o dedo do pé, você descobre que você tem dedo do pé. Sabe, cada célula do seu corpo, ela está assim relaxada, ela faz assim, ela endurece e começa a tremer e pulsar.
E aí você descobre que não é só a sua mente que fala, mas todas as células do seu corpo falam. Fala, fala, fala o que ele precisa ouvir. Fala, dá resposta, reage. Aí você fala assim, não, eu não vou reagir. E o Espírito Santo vem e te abraça. Fala assim, filho, vai valer a pena. Vai valer a pena. Esse é o consolo do Espírito Santo. A gente prefere, né, ter um parente que morre e a gente ser abraçado pelo Espírito Santo do que passar por uma situação dessa. Mas esse é o controle do Espírito Santo. Esse é o consolo do Espírito Santo. Eu estava contando no pequeno grupo, quando eu fiz essa tatuagem bonita, né, gente? Foi eu mesmo que fiz, olha só. Tem um C de Cristiane, que o nome mais bonito da face da terra, não é, Cris? Não é? Tá aqui, ó. É um nome bonito demais, mas tudo bem. Quando eu fiz esse C aqui, não dá para ver, não? Vou fazer assim que dá para vocês verem. É uma cicatriz de queimadura. Eu fiz com ferrinho quente. Eu esquentei um arame. Sim. Não foi nem com castanha de caju. Eu peguei um arame, esquentei no fogo. Quando ele ficou vermelho, eu fiz um lado. Um dia eu conto fora do púlpito por que eu fiz. Né? Eu contei para a Mari e para a Marília por que eu fiz. Fiz o outro lado e era assim. Quando eu fazia um lado, a minha irmã chorando, jogava água para mim. Aí eu esquentava o ferro de novo, fazia o outro lado e ela... Não faz isso, por favor. Agora eu não vou deixar um 100 completo, senão deixa eu terminar agora o que eu comecei, né? Só para mostrar que eu era durona, que eu aguentava a dor. Depois chorei sozinha. Mas na frente da minha irmã não chorei. Mas então, eu terminei e fiz os 3 lados e a minha irmã ia jogando água. Um dia eu pensando sobre o Espírito Santo de Deus, falei assim, o Espírito Santo faz o que a minha irmã fez. Ele nos marca com as marcas da cruz, com as marcas de Cristo. Mas Ele mesmo joga água para amenizar a nossa dor. Ele mesmo nos abraça. E Ele mesmo diz dentro do nosso coração, vai valer a pena. Amém? E a segunda doutrina dos apóstolos, os que choram serão consolados. E é interessante que os que choram serão consolados está bem juntinho dos humildes. Por quê, queridos? Porque uma reação humilde é só chorar. Já viu aquela mãe que está indignada porque o filho apanha dos coleguinhas e fala assim, esse menino é bobo, ele só chora. É essa atitude que nós temos que ter. Sofreu injustiça? Chora. Chora nos pés do Senhor. Bota para fora em lágrimas. Porque aí vem o quê? O consolo do Espírito Santo. Amém, queridos? Os que choram serão o quê? Consolados. A terceira doutrina dos apóstolos, que Jesus prega no primeiro discurso, eles eram mansos. Se você junta os 2 textos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, um povo que perseverava em ser manso, perseverava em ser humilde, perseverava em chorar apenas, a única reação que tinha era chorar, perseveravam em ser mansos. Eles não tinham aquela resposta cortante, maligna e venenosa na ponta da língua, pelo contrário, eles eram mansos. Mas um povo que perseverava em ser manso, era o quê? Uma característica do povo que tinha o Espírito Santo. Quarta, eles tinham fome e sede de justiça. E é interessante que a fome e sede de justiça aqui já nos fala de uma atitude, mas uma atitude correta. Quando você tem sede e fome de justiça, você age. Nós somos um povo que nós balançamos a cabeça. A gente vê, por exemplo, uma criança pedindo na rua, nós vemos um adulto, vamos dizer um adulto que está bem dentro do nosso contexto. Nós vemos um adulto cambaleando ali fora, bêbado, drogado, e a gente balança a cabeça e fala assim, ô Senhor, tem misericórdia dessa vida. Caramba, people. É dolorido ouvir isso. Eu penso que Deus fala na hora assim, filho,
tenha fome e sede de justiça. Porque se nós tivéssemos sede e fome de justiça, a gente não tinha que vir aqui e implorar para os irmãos dar $25 por mês para ajudar a alimentar esse pessoal e tirar eles dessa vida. A gente calça a cara. Você acha que é agradável chegar aqui e falar, irmãos, por favor, dei a exorbitante quantia de $25 por mês. E olhar para as caras que é feito quando nós falamos isso. É desagradável. Mas se nós fôssemos um povo que tem fome e sede de justiça, nós íamos fazer o que estava no nosso alcance para que a justiça de Deus fosse feita aí fora. Amém? Ter fome e sede de justiça não é balançar a cabeça e falar assim, ô Senhor, que venha o teu reino. Ter fome e sede de justiça é falar, Senhor, eu quero ser instrumento de justiça. O que eu posso fazer para que venha o teu reino? Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Nossa, melhorou. O amém estava muito. Eles perseveravam na misericórdia. Era um povo que tinha misericórdia, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz que os misericordiosos são bem-aventurados, porque alcançarão misericórdia. Amém? Queridos, a Bíblia é clara. Da maneira que você julgar, você será julgado. Com a mesma medida, você será medido. Mas se você for misericordioso, você vai encontrar misericórdia. Como diz o mineiro, é tiro e queda. Vai acontecer. Amém? Nós temos que voltar a ser misericordiosos. E é interessante que se todos nós, se perguntar para nós, você ama as vidas? Amo, amo. Não existe amor sem misericórdia. Não existe. Não tem como eu falar que eu amo uma pessoa e eu não ter misericórdia pela situação que ela está passando ou pela vida que ela está levando. Amém, meninos? Vamos ter misericórdia? Eu estou misericórdia de vocês. Vou exercer agora, hein? Não vou falar o seu nome. Vou mostrar que eu sou misericordiosa. Então, o ponto 6, insistiam em ser limpos de coração. Porque Jesus fala, bem-aventurados limpos de coração. Então, o povo que perseverava na doutrina dos apóstolos, eles insistiam em ser limpos de coração. Pergunta para o seu irmão, seu coração é limpo? Queridos, nós somos o povo que mais tem tendência de entulhar o coração na face da terra. Por exemplo, hoje eu nem cumprimentei a Silvânia, né? Não vi a Silvânia, não vi o Glauber. Você ficou ofendida comigo, Silvânia? Graças a Deus. Mas nós somos um povo que passa com pressa, pensando, né? O pai está pensando, os 3 meninos que estão espalhados pela igreja, nossa, agora eu só posso estar falando ou do Walter ou do Luciano, né? Tio Rodrigo, Quem mais? Acho que é só. Gente, vocês têm que ter mais filhos, gente, por favor. Tá muito devagar a produção de vocês. Mas o pai está pensando aí nos 3 filhos, está correndo dentro da igreja, e ele vai vindo, não passou, não cumprimentou o irmão suja o coração. Fulano passou por mim, nem me cumprimentou. Ciclano fez um churrasco e não me convidou. Fulano falou isso, isso e isso. Ele não falou meu nome, não, mas eu acho que ele estava falando de mim. E a gente começa a entulhar o próprio coração. Queridos, nós somos muitos. Eu não sei o nome de todos. Ah, mas você deveria saber. Really? Por quê? Por que eu deveria saber? Faz um almoço para mim, me convida para ir na sua casa, olho no olho, aí eu vou lembrar do seu nome. Forever. Principalmente se a comida for boa, nunca mais esqueça. Geralmente, se for muito ruim também, a gente nunca mais esquece. Seja inesquecível. Amém? Escolhe alguém aqui na igreja que você não sabe o nome, seja inesquecível para essa pessoa. Mas insistir, perseverar em ser limpo de coração, vai muito além disso, queridos. A palavra de Deus diz, no último discurso de Jesus,
escrito por Mateus, Lucas, que toma cuidado para o seu coração não ficar pesado com as coisas deste mundo. E as coisas que pesam o nosso coração. Pode acontecer de Jesus voltar e nós ficarmos, porque nós estamos com o coração pesados, embriagados. Amém? Então o povo que tinha a marca do Espírito Santo, eles insistiam em ser de coração limpo, eles insistiam em ser pacificadores. Gente, que horas são? Eu estou perdida no tempo. 12:22. Estou encerrando. Eles insistiam em ser pacificadores. Nós temos que voltar a ser pacificadores. Eu já contei aqui várias vezes e vou contar até eu morrer. Vocês vão ver eu de velhinha aqui, de bengala, falando assim. E não é assim, né? É. Assim. E contando que uma vez a pastora Cleusa me deu uma bronca e eu fui na Aninha, né? Falei, agora a Aninha vai lixar meu ego. A Aninha vai falar que foi injustiça. Falei, Ana, você vê a pastora Cleusa me deu uma bronca por causa disso e disso e disso. A Ana, se ela deu, ela está certa. Você está errada? Você tinha que ouvir mesmo. Falei, nossa, perdeu a amizade. Nem para falar assim, não, pastora, eu não podia ter feito isso com você. Queridos, como nós vemos isso hoje em dia? Nós vemos isso no meio dos jovens. Pastora dá uma bronca num jovem, os outros tudo ficam com raiva da pastora. Não, porque a pastora não podia ter falado com fulano desse jeito. Fulano não aceita isso não, ela não é sua mãe. Ela não é sua mãe, por que ela está falando assim com você? Nós vemos isso, nós temos que ser pacificadores. Ainda ontem eu voltei, anteontem eu ouvi uma história de uma filha que chega em casa, fala para a mãe, mãe, aconteceu isso no trabalho, eu quero matar fulano, eu estou com raiva. E a mãe fala, filha, vai com calma, a pessoa teve motivo para fazer isso. A pessoa não teve um dia bom, e vai apaziguando as coisas, né? Seja apaziguador, seja pacificador. Amém? Ah, mas eu vi uma discussão de irmãos ali. Olha, eu vi o Robinho brigando com o Bispo Neto e o negócio pegou feio. Um falou umas coisas para o outro. Aí um chega no Robinho e fala assim, nossa, é bispo, hein? Você é diácono, ele nem te respeitou. Na hora a gente devia chegar para ele e falar assim, se deu uma bronca, né? Ô Robinho, cai na real, né, cara? Se levar bronca assim na frente dos outros, a culpa é sua. Nós precisamos ser apaziguadores. Amém? Nós precisamos ser. E esse povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante que eles perseveravam na comunhão. Alguém tem que perseverar para comer pudim? Alguém tem que perseverar para comer churrasco? Ah, eu vou perseverar porque não gosto de comer churrasco, né, André? Não gosto de comer picanha, então eu vou perseverar, mas eu vou comer. Queridos, a Bíblia está dizendo que perseveravam é porque não era fácil. Não era fácil. Dá uma olhada para a doçura que está do seu lado. Sabe por que eu falei, queridos? Dá uma olhada para a doçura que está do seu lado. Porque geralmente aqui dentro dessas 4 paredes todo mundo é doce, igual mel. E quando sai, fica amargo igual fel. Queridos, nós precisamos perseverar na comunhão, porque não é fácil. Nós somos pessoas diferentes, mas nós temos o mesmo ideal. Nós temos o mesmo lema de vida, nós temos algo que nos une, que é a cruz do Calvário. Nós temos algo que nos une, que é o sangue de Jesus derramado por mim e por você. E nós precisamos perseverar na comunhão. Não é fácil. Às vezes você é obrigado a conviver com gente que você não gosta. Às vezes você é obrigado a conviver com gente que você não gosta da maneira de ser. Agora deixa eu te contar uma coisa. Obedecendo a palavra de Deus, você tem que amar aqueles que você não gosta. Ah, mas como que ama aqueles que eu não gosto?
Vou explicar. Às vezes a pessoa fala demais e você quer ficar calado. Então você não gosta de se misturar com quem fala demais. Não estou falando de fofoca, não. Porque nessa igreja não tem fofoca, amém? Glória a Deus. Nós somos um povo que vive o caráter de Cristo. Então não tem fofoca. Quando eu falo de falar, é verborreia aguda. Sabe? Blá, 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 blá. E a pessoa fala. E às vezes você quer ficar ali caladinha, a pessoa está falando. E você não quer ouvir música, e a pessoa quer ouvir música alta, oh, aleluia, né? E você não consegue cozinhar ouvindo hinos de fogo, mas a pessoa quer ouvir hinos de fogo, né? E às vezes assim, o Espírito Santo está falando mansamente no seu coração algo, mas aquela pessoa está ouvindo algo do vento impetuoso, que também é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que você tem que amar, perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão. Entendeu? Aí quando você não aguentar mais, você fala doce, sim, mega, baixa o som, por favor. Entendeu? Bem, a doçura vinda lá de dentro. Né? Pipa voada. Né? Depois vocês pedem a tia Tânia para te mostrar o vídeo da pipa voada, tá? Pipa voada é terrível. Nem acredito que eu estou falando isso, mas tudo bem. Amém, queridos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E para encerrar, o partir do pão, que está dizendo nesse versículo, não é você pegar a sua comida e dividir com alguém. Está falando especificamente de culto. Porque mais para baixo ele fala, o que eles faziam? Eles vendiam a sua propriedade e dividiam. Isso é muito além de dividir o pão. Pão, literal. Então, quando ele fala assim, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações, eles falavam da palavra de Deus como partir do pão. Então, eles perseveravam nos cultos. Eles perseveravam no culto coletivo. Nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de eu vou no culto na igreja o dia que eu quero. Nós temos que mudar de mente. Porque eles perseveravam nisso. E é a marca do povo que tem o Espírito Santo. Amém? Então, nós vimos que a marca do povo que tem o Espírito Santo não é somente as manifestações que nós conhecemos como manifestações espirituais. Amém, queridos? A marca de um povo que tem o Espírito Santo é perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverar no sermão da montanha, em tudo aquilo que Jesus diz. Perseverar na comunhão, perseverar nas orações e no partir do pão. Não vai dar tempo de eu falar do resto, mas eles estavam sempre juntos, eles tinham temor de Deus, tinham simplicidade. E é interessante que, quando a Bíblia diz que eles faziam isso tudo, e a Bíblia caracterizou eles como um povo marcado por Deus, a partir do momento que veio o derramar do Espírito Santo, eles passaram a viver daquela forma. Foi espontâneo, eles passaram a viver daquela forma. Ao ponto de serem chamados de cristãos. Ao ponto de quando alguém levava uma bofetada na cara e oferecia o outro lado, o outro falava assim, tá igual Jesus, hein? Foi assim, queridos. Imagina alguém olhando para você, seu boss te dá uma bronca lá no trabalho, você fala, não, você está certo, eu vou mudar. Ele olha e fala assim, eu, hein? Parecendo Jesus. Que humildade. Amém? Vamos ouvir isso um dia? Vamos ouvir isso essa semana? Eita! Vamos ouvir isso essa semana? Você parece com Cristo? Você é um povo marcado pelo Espírito Santo mesmo. Você carrega? Pode vir, Isaac. Vocês carregam as marcas de Cristo. As marcas de Cristo doem, as marcas do Espírito Santo doem, mas o Espírito Santo consola o nosso coração.
E é interessante que no final de como eles dizem, como viviam os convertidos, no capítulo 5 de Atos, eles mostram duas pessoas que tentaram mascarar as marcas do Espírito Santo. Eles fingiram que eles também tinham as marcas do Espírito Santo. Quem eram? Vocês lembram? Ananias e... Estava só dando a direção para eles ali. E é interessante que a Bíblia diz que aquelas pessoas que tinham sido marcadas pelo Espírito Santo, elas vendiam as suas propriedades e elas depositavam o dinheiro onde? Nos pés dos apóstolos. Para que aquele dinheiro fosse distribuído e todo mundo vivesse bem, sem passar necessidade de nada. E veio duas pessoas, primeiro, a gente sabe que foi Ananias, que combinou com a esposa dele de fingir que tinha a marca do Espírito Santo. Fingir que estava demonstrando a marca do Espírito Santo. Então falou, vamos vender a propriedade e vamos colocar metade do dinheiro lá, ninguém vai saber mesmo. E aquilo foi tão feio diante de Deus que Deus matou os dois. E esse texto não fala nada sobre dinheiro. O X da questão não é dinheiro. O X da questão é hipocrisia. É eles fingirem que tinham uma coisa, que estavam fazendo algo, quando não estavam. E hoje tem muitos de nós fingindo demonstrar as marcas do Espírito. Nós fingimos viver em comunhão, mas não vivemos. A gente sai daqui e fala mal dos irmãos. Nós temos preferências, mas pior, nós temos preterências. Nós fingimos perseverar na doutrina dos apóstolos, mas na hora que o bicho pega, a gente fala assim, ninguém fala assim comigo, eu sou crente, mas não sou bobo. Enquanto nós deveríamos falar, eu sou crente, sou bobo, pode passar por cima de mim, porque eu tenho em mim o mesmo Espírito que havia em Jesus Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se tornou um homem e habitou entre nós. Nós fingimos perseverar em oração no partir do pão. Nós fingimos que damos oferta. Nós fingimos uma vida cristã. Nós fingimos as marcas do Espírito Santo. E é por isso que o final do texto não acontece conosco. A Bíblia finaliza o texto dizendo assim: e eles contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Hoje nós somos um povo que, por fingir que tem as marcas do Espírito Santo, mas não as demonstra, nós não contamos com a simpatia de ninguém. O povo olha e fala, crente, e torce o nariz. Nós somos um povo que, por fingir que temos a marca do Espírito Santo e não demonstrarmos, por representarmos, nós não temos atraído as pessoas para Jesus. Nós não temos enchido o lugar onde congregamos. E pode ser que hoje não aconteça mais como aconteceu com Ananias e Safira, de Deus matar no sentido literal, mas a morte é acolhida. Porque onde há hipocrisia, há morte. Amém? Nós precisamos das marcas do Espírito Santo. Nós precisamos de algo além de falar em línguas, sapatear e pegar fogo. Nós precisamos de algo além
Repito, não há nada de errado em falar em línguas, em profetizar, em pegar fogo, em sapatear. Não, nada de errado nisso. Mas nós precisamos manifestar as marcas do Espírito Santo de um povo que é batizado no Espírito Santo.